versículo 5, vai dizer assim a palavra do Senhor: mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, vê isso? Deus te pergunta: filho do homem, podes ver? Podes ver hoje pelos olhos da fé o rio? O rio fluindo de dentro do teu interior? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Fala comigo: saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos. Fala comigo: os peixes serão muitos. Aleluia. Como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. E a igreja pode sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor consiga me ajudar nessa noite a ministrar o que Ele colocou no meu coração, em nome de Jesus. Irmãos, vocês nesses 2 dias ouviram a história que o anjo veio, mediu o joelho, mediu, tornozelo, joelho, lombos, até chegar no versículo 5. Quando chega no versículo 5, Ezequiel já está num nível onde a água, me imagino que ele estava ali na pontinha do pé. Sabe quando a gente está na piscina, que a gente não quer, né? A gente está tentando, a gente não sabe nadar, a gente fica ali na pontinha do pé. As águas estavam nesse nível em Ezequiel. E nesse momento algo me chama a atenção. Porque como foi falado aqui, Ezequiel não mergulha. Ezequiel não sai nadando, não está falando em nenhuma versão da palavra, da Bíblia, que neste momento Ezequiel então entra na água, mergulha na água e sai nadando. Não está relatando isso na palavra, mas está falando que o anjo do Senhor leva ele de volta à margem do rio. E quando ele chega na margem do rio, Deus, naquela profecia, naquela revelação, vai mostrar para Ezequiel o que essas águas iriam fazer. E eu quero trazer um entendimento para você nessa noite, que Ezequiel ele era um profeta. E as profecias, elas vinham, para abranger várias coisas. Essa profecia, por exemplo, servia assim para Ezequiel, servia para um mar realmente territorial. Existe uma profecia que se cumpriu nesse mar, neste lugar terreno, onde agora está tendo vida, está tendo peixe. Mas além disso, essa profecia está apontando para os dias de hoje. Essa profecia, essa visão está apontando para uma água que vai jorrar hoje, não mais só do templo. Ele estava vendo a água jorrar do templo. A água ia jorrando do templo. Mas aí Ezequiel volta à margem e o anjo fala:
tudo é transformado. E eu entendo aqui, o Espírito Santo ministra comigo, que naquele momento Ezequiel não mergulha, porque é o próprio Deus mostrando para ele que há um nível que só seria liberado para mim e para você. Por que, missionária Thaís? Porque naquele momento não havia sido selada uma aliança. E que aliança é essa? A aliança de morte, a aliança de Jesus. Porque quando Jesus ele veio, ele morreu na morte de cruz, foi liberado para mim e para a tua vida o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 24, Jesus vai dizer: felizes os olhos que veem o que vocês veem, que sentem o que vocês sentem, que ouvem o que vocês ouvem, porque os profetas e os reis desejaram ter o que vocês têm hoje. Ora, eu não sei se você está entendendo, mas Ezequiel voltou para a margem, porque aquela profundidade ia jorrar de dentro do meu e do teu interior. O Espírito Santo nos foi dado, igreja. O Espírito Santo te foi dado. E Deus, ele ministra essa palavra. Thaís, você vai falar para a minha igreja sobre o meu Espírito. Você vai falar para a minha igreja que a água não jorra mais somente de um templo. A água não jorra mais somente de um altar. Mas a água hoje jorra do interior de cada um. E como a palavra vai dizer aqui, que por onde a água passava, tudo era saneado. E Deus, eu falei, Senhor, saneado, transformado, limpo, tirou o que estava errado, transformou. E isso me lembra batismo. Deus fala no meu coração, batismo, batismos, batismos no Espírito. Oh, aleluia! Porque nós estamos aqui falando com profundidade. Nós estamos falando aqui, Senhor, me leva mais profundo, me leva mais profundo. Mas como ir nesse profundo com Deus? Como ir nesse profundo com Deus? Se você não está permitindo que o rio passe na tua vida e transforme você, e saneie você, e limpe você de tudo que não é para estar aí dentro, de tudo que é para ser transformado, de tudo que é para ser mudado. Aleluia! É por isso que Deus falou que hoje ele passaria um rio. Hoje ele passaria um rio. Entenda que nós falamos de fé. A fé é o firme fundamento do que nós não podemos ver, mas nós cremos. E Deus, ele ministra ao meu coração que para você atingir certos níveis com Deus, você precisa exercitar a tua fé. Você precisa entender. Você precisa conhecer mais desse Espírito que habita dentro de você. Oh! E aí, irmãos, às vezes nós queremos pular etapas, como foi falado aqui ontem. Às vezes nós queremos ser usados. Senhor, eu quero pregar, eu quero usar, eu quero falar a tua palavra. Glória a Deus por isso. Mas primeiro você precisa conhecer esse Espírito. Primeiro você precisa extrair uma unção de comunhão e intimidade com Ele. Oh, aí sim, irmãos, a água vai começar a jorrar. A água vai começar a bater nos tornozelos. Porque enquanto você não estabelece comunhão, enquanto você não
estabelecer comunhão. Você precisa estabelecer intimidade com aquele que habita dentro de você. Aleluia. E a primeira chave que eu quero passar para a sua vida nessa noite é uma chave que mudou a minha vida por completo. Virou a página, me colocou com os pés dentro do rio. E quando nós falamos sobre sermos usados, sobre o avivamento que estamos vendo nessa igreja, não é sobre eu descobrir essa chave e guardar para mim. Ah não, só eu vou descobrir esse segredo, só eu vou receber essa glória. Não, Deus deseja que o rio passe em todos, em nome de Jesus. Deus deseja que você conheça Ele. E o momento, irmãos, da minha vida, dos 14, 15 anos de idade, buscava o Senhor, orava ao Senhor dentro do meu quarto, e eu falava: Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Quero falar em línguas, porque a gente acha que batismo com o Espírito Santo é só falar em línguas. E hoje nós vamos descobrir que não é. E ali o Espírito me conduzia a ler Atos 2. E eu li Atos 2, ali o derramamento do Espírito, Pentecostes. E irmãos, naquele momento, quando eu terminei de ler Atos 2, a minha boca encheu. E a minha boca saltou. E eu comecei a falar em línguas. Ali eu recebi um mistério de variedades de línguas. Saíam louvores em línguas. Saíam línguas muito diferentes. No qual eu comecei a me travar. Eu falei: ah, Senhor, que coisa esquisita. Eu nunca vi isso dentro da minha congregação. Eu nunca vi ninguém falando desse jeito. E Deus, Ele me impulsiona a falar isso para a igreja. Não despreze o que você nunca viu. Porque só não foi batizado ainda. Você ainda não teve a intimidade ainda. Não é como eu requerer do meu irmão que ele entenda o movimento que o Espírito faz comigo. Não tem como eu falar pro meu irmão que eu quero que ele entenda como o meu Espírito me conduz. Ele ainda não entende porque ele ainda não conheceu. Mas quando a água passar, tudo vai transformar. Vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E é isso que eu estou falando. O motivo de Ezequiel não ter ainda acessado as profundidades, o Espírito Santo não tinha sido liberado ainda. E eu quero que você entenda hoje: você é filho. Você é filho. E quando eu falo de batismos, irmãos, é porque não existe só o batismo nas águas. Não existe só o batismo em línguas, só que eu falei em línguas, mas ele não poder. Não é somente isso. Deus, Ele conhece a individualidade de cada um. E talvez Ele olhe para a tua vida e fale: eu preciso batizar ela na paternidade. Porque a falta de reconhecimento de ser filha, herdeira do reino celestial, faz com que tenha uma barreira para que a minha água flua. Aleluia. E dentro da minha casa, em um dia, eu não sei, eu não estava entendendo, mas eu comecei a chorar muito. E daqui a pouco eu entrei em uma oração espiritual. Não oração em línguas, mas no meu entendimento. Mas era o próprio Espírito orando por mim. E ali ele falava: obrigada por eu ter sido adotada.
trabalha dentro do teu espírito, entende isso? Está aí dentro. Toda codificação genética do Espírito de Deus está aí. Mas missionário, eu não falo nem línguas, está aí. Missionário, eu não sei nem o que é rodar no PD, às vezes você nem vai rodar, mas está aí. Está aí. Está aí dentro. Está aí dentro. Ei, Senhor, eu sinto uma glória nessa noite. Entenda, quando esse versículo, Jesus ele fala: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, e aquele que tem sede, vem beba. Irmãos, a chave é ter sede de Deus. Se você não tiver sede, se você não tiver fome, você não vai entrar no rio. Para entrar, você precisa ter sede e fome. Para entrar, você precisa ter um desespero por Ele. Quem já sentiu desespero por Ele? Desespero por Ele. É coisa de doido, é coisa de doido. Abaixa só um pouquinho. É coisa de doido, irmãos. Desespero. Desespero por beber dele. Desespero por conhecer ele. Fome, sede. Fome, sede. Aí, quando você tem fome e sede, você começa a extrair a unção da comunhão. Thaís, o que é isso? Unção da comunhão? Deus me ensinou. Eu estava em uma leva que eu falava assim: eu quero você, eu quero. E eu comecei a fazer muitos propósitos. Parava de comer, jejum de Daniel, jejum de açúcar, jejum de tudo. E nada mudava. E aí Deus falou assim comigo: Thaís, muda a estratégia. Você está deixando de fazer, agora faça. Faça alguma coisa que te mantenha contato comigo. E ali é a chave que eu quero entregar para a sua vida nessa noite. Estabeleci com Deus um propósito de orar em línguas 1 hora por dia, todos os dias. Ah, mas Thaís, eu não tenho línguas. Ora na tua consciência, porque o Espírito vai entrar e aí você ir orando. Não precisa sair língua não, é oração espiritual. Judas capítulo 3 vai dizer: edifiquem-se na esperança que vocês têm, orando constantemente em Espírito. Oração é em Espírito. É o Espírito que ora, é o Espírito que intercede, é o Espírito que geme. Aí vai sair as palavras. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem já gemeu na presença do Senhor? Se você ainda não sentiu, entra no teu quarto todos os dias, prepara 1 hora de oração. 1 hora de oração em Espírito, que o Espírito vai começar a falar na tua boca, te ligando com Ele, te transformando. E aí sim, igreja, o rio vai começar a passar. Aí o rio vai começar a passar. Aí a água vai pro tornozelo, porque se você não fizer isso, a água não vai bater. Aí a água vai. E aí a palavra vai dizer que quando a água vem, ela saneia, ela transforma. Algo acontece no teu interior. E aqui eu quero falar sobre batismo. O que é o batismo? Imersão, mergulhar. Ser mergulhado em uma nova realidade espiritual, profundidade. O raso não me serve mais. Você quer ir para o profundo? Você precisa ser batizado. Você precisa receber os batismos do Espírito. Na palavra vai dizer, em Marcos 1:4, apareceu João Batista no deserto, pregando um batismo de arrependimento. Ah, meu Pai, Deus ministra muito ao meu coração sobre isso. Ele abre o meu entendimento e Ele precisa abrir o seu também, porque o batismo que conhecemos de João Batista é o batismo que ele merge as pessoas na água e tira as pessoas da água.
Mas não é isso, irmãos. A água não tem poder de fazer nada. Aquela água não é mágica. A gente nunca viu o pastor mergulhar a pessoa e falar: arrependa-se aí nessa água do teu pecado. Não tem como. Primeiro João Batista prega no deserto. Assim como você está ouvindo essa pregação aqui, as palavras de João entravam nos corações e batizavam as pessoas. Batizavam. Fazia com que elas realmente se arrependessem. Nossa, realmente eu não sou nada. Sou suja. Preciso desse Deus que está por vir. Esse era o batismo de João. Você precisa desse batismo, eu preciso desse batismo. Se essas águas não tocarem as nossas vidas, não seremos transformados. Oh, não adianta se batizar nas águas, na piscina, na cachoeira, seja lá onde for. Se o batismo de arrependimento não tiver fluído no teu interior, oh, aquela estabelecemos uma comunhão, uma intimidade. E eu quero contar algo também para a igreja. Eu estava num mistério que eu orava e eu ficava: me dá, Senhor, me dá. Eu não conseguia parar de falar: me dá. E eu falava: eu acho que eu estou pedindo, sei lá, uma arma, uma ferramenta. E aí eu fiquei um mês nesse me dá e eu não conseguia orar outra coisa. E aí um dia eu acordei de madrugada e eu fui pra sala e falei: eu vou orar. E eu comecei a orar. E daqui a pouco esse me dá começou a evoluir. E o Espírito começou a falar: me dá intimidade. Não é poder, Ele vai te dar, mas primeiro intimidade. Primeiro intimidade. Primeiro comunhão. Primeiro conhecer. Você não conhece. Há uma profundidade grande das naturezas do teu Criador, que você nem conhece. Você nem sabe. Porque você não estabeleceu comunhão. Você não estabeleceu intimidade. E a partir desse momento de que a gente estabelece isso no nosso momento de comunhão, ou quando você está ouvindo uma palavra que realmente o teu espírito está pronto para receber, você recebe o batismo de arrependimento. Você entende que o velho não te serve mais. Essa vida do mundo não te serve mais. Não te serve, o pecado não te serve. Oh, as coisas dessa terra não te servem mais. Você está pronta para você vir para o joelho. Está pronta, está arrependida, está prostrada, está quebrantada. Vai dizer: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dá glória a Deus, igreja. Fala que você quer esse batismo, igreja. Ei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João Batista, ele estava preparando o caminho. Ele estava preparando os corações. Primeiro, antes de receber Jesus, eles precisavam receber o batismo de arrependimento. E você já entendeu que não é o batismo de imersão de água. É o batismo de arrependimento do Espírito. Espírito vivo dentro de você. E quando Jesus chega, eles conseguem, alguns conseguem
O Espírito Santo, ele é derramado. Ele é derramado. Em Atos 2 acontece aquele episódio do derramamento do Espírito, Pentecostes. Eles começam a falar em línguas. Eles começam a sentir a presença do Espírito agora habitando no ser deles. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E tem um outro batismo que eu gostaria de falar com a igreja, que vai estar lá em Romanos 6:3, que vai dizer assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em quem? Cristo Jesus. Espírito Santo? Não, né? Cristo Jesus. Fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus. Entenderam, igreja? Existem batismos, níveis de água que vão subindo e te transformando para que você possa estar pronta a ir para o profundo. Então é esse batismo que Paulo estava falando aqui, o batismo de morte, o batismo de Jesus. E eu tive a graça também de receber em casa do meu esposo. Sabe com o que acontece? Eu estava ali em um momento de oração e eu comecei a sentir uma dor. Falei, meu Deus, que dor é essa? E eu me tremia, e eu caía no chão. A minha amiga Cristiana estava lá, minha amiga Adriana também. E eu falava, eu não estou entendendo o que é isso. Eu não estou entendendo. Tem alguma coisa que eu preciso ver, não estou conseguindo. E aquelas águas já estavam começando a fluir em mim. Até que um dia, em um momento de oração, eu comecei a sentir essa dor de novo, e orar, e orar, e orar. E aí o meu espírito começou a falar, Senhor, eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada desse mundo. Mais nada dos meus planos, mais nada do que eu quero, mais nada do que eu planejei, mais nada do que eu imaginei. Eu quero que o Senhor tenha pra mim. Batismo de morte, vai morrer o teu querer, vai morrer a tua vontade, vai morrer, vai morrer. Oh, vai viver a vontade de Cristo dentro de você. Oh, aleluia. Robson, quando a gente conversava, ele tinha planos de vida. Ele falava, Thaís, eu não vou me entregar até isso se realizar na minha vida, porque eu quero. E Deus falou, eu vou te dar. Mas quando ele recebeu esse batismo, ele entendeu, Thaís, não quero mais. Eu quero o que Deus tem pra mim. Deixa pra lá concurso, deixa pra lá salário. Eu quero morrer e eu quero que Cristo viva por mim. Essa água precisa passar aí dentro, igreja. Precisa passar aí dentro. Não tem como ir pro profundo se essa água não passar. Glória, glória a Deus. E eu quero que você entenda nessa noite que o Espírito é um monte de camadas no seu interior. Elas precisam ser abertas com o batismo, com as águas que fluem do seu interior e lavam e transformam. E quando a gente recebe um batismo, a gente não volta mais como antes. A nossa visão muda, a nossa percepção das coisas mudam. Não passa mais viver você, não passa mais querer você, tuas vontades, passa a viver Cristo em você. Oh, glória a Deus! Quão maravilhoso é estar nos rios do Senhor. Quão maravilhoso é estar imerso nessas águas do Espírito.
fogo. O batismo com fogo. Daniel, lá no Novo Testamento, ele teve uma visão que fluía do trono um rio de fogo. O que é esse rio de fogo? E vai existir um certo nível de que você já vai estar ali, ó, recebendo a unção da comunhão. Agora você vai entrar na unção do serviço dentro do batismo. O fogo vai te acompanhar. O fogo vai te mudar. O fogo vai estar nos teus olhos. O fogo vai estar na tua mão. O fogo vai estar na tua boca. Entenda, a tua voz vai mudar. A tua roupa, o teu rosto vai mudar. O teu semblante vai mudar. Porque você vai carregar o fogo dele. Você é filha. Você é filha. Carrega o DNA do teu pai. Carrega a informação genética do teu Deus. Ezequiel não tinha isso. Elias não tinha isso. Toda a glória de Elias. Ele não tinha o que você tem. Ele não tinha. Ele não tinha o que você tem. Você tem o fogo aí dentro. Você tem, só precisa ser ativado. Você só precisa começar a molhar esse pé, molhar esse joelho. A água subir para a cintura, subir para cá, e aí você mergulhar. Glória a Deus. E voltando aqui para Ezequiel, a palavra vai dizer que os peixes serão muitos, de todos os tipos, semelhante aos que existiam no mar grande. Tem noção disso? Irmãos, era um rio. Imagina uma baleia passando no rio. Irmãos, era um rio. Imagina um tubarão passando no rio, irmãos. Aqui nesse rio aqui, irmãos, do João Carioca. Imagina um tubarão lá. Imagina uma baleia lá, irmãos. Não é esquisito, irmãos. Não é estranho, mas na profundidade de Deus há algo que você não conhece, há algo que quem não entende acha esquisito, acha estranho, mas é dele. É dele. Quer profundidade? Quer profundidade? Quer profundidade? Aceita o que é do Espírito. Aí eu falei, Senhor, quero profundidade, meu Deus. Quero ser movida pelo teu Espírito. Do jeito que o teu Espírito quiser. Deus me pega, me faz rodopiar, me faz cair, me faz ficar esquisita pra caraca, que o meu marido fala que eu sou estranha. Oh, mas é de Deus. Eu quero ele. Fome e sede, desespero. Você tem desespero por ele? Você tem? Se não tiver, fica na margem. Fica na margem. Não inveja o irmão que tem. Fica na margem. Mas os charcos e os pântanos não ficarão soleados, serão deixados para o sol. Quem é charco? Quem é pântano? Aquele que não quer conhecer. Quem é charco? Quem é pântano? Aquele que não aceita. Aquele que está com
Estou vendo um monte de árvore. Árvores. Árvores frutíferas de todas as espécies. Sem você ainda. Árvores. Em Salmos vai dizer: sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Está plantado no ribeiro? Está plantado no ribeiro? Está sendo regado pelas águas do Espírito? Então as suas folhas não vão cair. As suas folhas não vão cair. As suas folhas servirão de remédio para nações. E vai dizer que aquelas árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Irmão, sobrenatural. Sobrenatural. Como é que uma folha da árvore não cai nunca? E Deus ele fala comigo: folha são seus ministérios, teu chamado não vai cair. Essa igreja não vai cair. Oh, o teu ministério não vai cair. Oh, o teu chamado não vai cair. Não vai cair. Não vai cair não. Pode o inimigo tentar derrubar, mas tu está plantado no ribeiro. Pode o inimigo tentar matar, mas tu está sendo regado pelo rio. Glória a Deus, não vai cair. E você vai produzir frutos. Ai, irmãos, entrei numa discussão em casa por conta disso. Fruto, o que é fruto? O que é fruto? É isso, fruto é aquilo. Diga pro casal, discuta a Bíblia em casa. Discuta a Bíblia em casa. Estabeleça a verdade da palavra. Não fica com a verdade só pra você não. Passa pra ela. Explica pra ele, Carol. Ora, Carol, porque o homem edifica a tua esposa. E a esposa edifica o marido. E eu chego ao entendimento que o fruto, fala comigo, fruto é para saboreio de Deus. Deus olha vocês como árvore e quer comer fruto. Ele está procurando qual fruto tu tem dado, árvore plantada em ribeiro. Porque não tem como você falar que está plantada no ribeiro, sendo regada pelas águas do Espírito e não está produzindo frutos do Espírito. Deus olha para alguns e fala: ai, estou com uma vontade de comer. Paciência. Estou com uma vontade de comer um pouquinho de amor. Está faltando fruto de amor. Está faltando fruto de santidade. Está faltando fruto de justiça. Frutos. Deus pega, come. Me agradei dessa árvore. Ela realmente tem sido regada, transformada. A água está passando. Quem é, quem não é, não tem como fedir. Ora, caralhação. Dê frutos de qualidade para que Deus possa saborear. Olha para você, olha, minha filha. Está produzindo frutos que eu estou gostando, minha filha. Oh, mas em vez disso, Deus olha e fala: meu Deus, estou morrendo de fome. Eu estou querendo comer um fruto que domínio próprio dessa árvore e não tem. Acontece qualquer coisa, a pessoa está se explodindo, está virando a cara, está chutando balde. Frutos. Não tem como estar no rio e não produzir frutos. Glória a Deus. 9 horas, irmãos. 9 horas. E a palavra vai dizer, lá em Apocalipse 22:1, já estou encerrando,
Eis de 2 irmãos. Ai, Jesus. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e seus servos o servirão. Para consolidar que a profecia de Ezequiel era para tempos futuros também. Tempos futuros. Hoje, vocês são árvores. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Fica de pé. Árvores plantadas. Árvores plantadas. Santo de Israel. Santo de Israel. Eu creio, pelos olhos da fé, que com essa palavra vocês foram batizados. Batizados, já vem a chave. Só não vai entrar quem não quer. Só não vai ser transformado quem não quer. Oh, santo e poderoso é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo e fiel, Jesus. Louva o nome do Senhor com essa canção. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Santo Deus.